Oi, gente, eu sou Elton Lucas Ognini e esse é o Jornal do Osasco. O Jornal do Osasco começou com o objetivo de divulgar as ações da Associação de Moradores de Jardim Osasco e Região, a ANJO. Mesmo a gente já tendo aparecido nos principais canais de televisão, feito divulgação em carro de som, panfletagem, cartazes e sempre convidando as pessoas no boca a boca, ainda tinha muita gente que não conhecia a ANJO, que já existia desde 2004. Então a gente lançou a primeira edição em novembro de 2012. Mas a ideia é bem mais antiga que isso e eu quero apresentar aqui algumas das principais raízes mais antigas do Jornal do Osasco. Primeiro, algumas raízes mais pessoais, uma que remonta à minha infância, quando eu lia gibi da Marvel e da DC, e tinha o sonho de escrever e desenhar histórias em quadrinhos. Mas esse sonho tinha um lado mais amplo que acolhia a possibilidade de publicar, além de gibis, outras formas de impressos, como, por exemplo, revistas e jornais, que já era um interesse meu naquela época. Além disso, toda a minha trajetória social, política e cultural confluiu para o Jornal do Osasco. Todos os movimentos e entidades de que eu participei, todas as causas pelas quais lutei, tiveram e ou têm alguma influência na existência do jornal. Eu pretendo falar um pouco melhor sobre essa trajetória em outro vídeo. Além dessas raízes mais pessoais, merece um destaque especial uma raiz coletiva que começa quando, junto com alguns camaradas revolucionários, organizamos uma chapa para concorrer ao Grêmio Estudantil do Colégio Júlia Cavacin, chamada Sociedade dos Poetas Mortos. A gente tem a ideia de falar em outro vídeo sobre essa chapa e principalmente sobre a história da ANJO, que de certa forma é uma continuidade dela. Fato é que uma das nossas propostas de mandato para o Grêmio Estudantil era a criação de um jornal dos estudantes. Nós não fomos eleitos, mas a ideia voltou com a fundação da ANJO em 2004, dessa vez como um jornal de bairro, o Jornal do Jardim Osasco. Essa ideia fazia parte de uma grande lista de ideias, das quais algumas foram postas em prática e outras não. Quando a gente funda uma associação de moradores ou outras formas de coletivo, a quantidade de ideias maravilhosas que as pessoas têm para trazer progresso para a comunidade, para uma causa, enfim, para as pessoas é estrondosa, é muita ideia. O que é viável mesmo de realizar normalmente é uma pequena fração delas. Isso vai depender de estrutura pessoal e de recursos em geral para pôr em prática. O jornal mesmo só foi sair do papel, ou nesse caso, ir para o papel, em novembro de 2012, após a campanha eleitoral na qual fui candidato a vereador. No decorrer da campanha, falava com as pessoas sobre a ANJO e muita gente ainda não conhecia. Muitas vezes as pessoas até sabiam de algumas atividades nossas, mas não sabiam que era a Associação de Moradores do Jardim Osasco. Então eu sabia que precisava fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Aí quando passou as eleições, eu estava no pique total com essa coisa de distribuir ali um material gráfico e conversar com as pessoas. Eu queria dar um jeito de continuar fazendo algo parecido, de continuar divulgando a Associação de Moradores do Jardim Osasco, distribuindo um material gráfico de progresso para a comunidade. Aí aquela velha ideia do jornal veio à tona com força total. Eu falei, é isso, lançamos o jornal e vamos interagir com o povo. Até mesmo porque existe essa coisa de candidatos que somem depois das eleições. Eu queria fazer diferente. Eu queria continuar fazendo algo parecido com o que eu estava fazendo na campanha, me manter nas ruas, me manter em contato com o povo, até porque a campanha, na verdade, ela estava sendo usada para levar ideias de progresso para as pessoas. A gente não tinha chance real de eleição. Eu era o único candidato do partido e seria uma coisa fora da realidade imaginar que eu pudesse ser eleito sendo o único candidato do partido dentro do sistema eleitoral brasileiro. Então, em outubro de 2012, imediatamente após as eleições, eu comecei a trabalhar com a primeira edição do Jornal do Osasco, que foi ficar pronta em novembro. Na época, a gente não tinha experiência nenhuma, fazia tudo no Word e mal sabia usar o programa. Batia muito a cabeça, tudo que a gente precisava saber mexer no Word tinha que pesquisar no Google, então levou mais de um mês para o jornal ficar pronto. No começo ele era em formato A4, preto e branco, e uma folha de papel sulfite xerocada, dobrada ao meio. A gente criava no Word e mangueava as cópias com os vereadores. Somente alguns poucos comerciantes parceiros da ANJO anunciavam, então não tinha caixa. Nos primeiros meses, trabalhando com a edição número 1, no final de 2012, pegamos um pique legal até a época do Natal. Para mim, apesar desse embalo inicial, a partir de 2013 acabou sendo por alguns anos um trabalho de horas vagas. Não tinha como gerar uma renda e chegou a tal ponto que durante 2 anos, 2014 e 2015, ele acabou sendo lançado semestralmente, mais ou menos, só para não deixar morrer mesmo. Nessa época eu peguei bastante trabalho em construção civil, a gente até repetiu os anunciantes em algumas edições porque não havia tido tiragem suficiente para cobrir a quantidade de exemplares que a gente se comprometia a distribuir. Aí no final de 2015 lançamos uma edição antes do fim do ano, foi meio que o início de um retorno para aquele pique que a gente estava no final de 2012. Aí eu fui trabalhar no litoral, como era meu costume na época, durante o verão, e quando retornamos o jornal ele acabou por começar a se tornar minha profissão. Apesar de eu ainda não ver assim, demorou um pouquinho para eu entender que isso estava acontecendo. Era ainda mais só com uma renda extra por não ter outra opção de trabalho, estava começando a crise de 2016, enquanto realizava uma ação de progresso para as divulgações da
associação de moradores. Aquele ano de 2016 foi bem agitado para Anjo, foi o ano que mais realizamos atos pela integração do Terminal Roça Grande, que graças a Nossa Senhora e Nossa Senhora a gente conseguiu. Aí tinha bastante reuniões com autoridades, tinha protestos, enfim, a agenda foi bem cheia e estava rolando também a Operação Floresta Encantada. Mas ainda assim trabalhamos forte com o jornal, entre meio a protestos, reuniões, mutirões, sabás, etc. Ainda não vendo ele como profissão, ainda era mais como um trabalho voluntário que gerava uma pequena ajuda de custo. O principal era que trabalhando com ele a gente estava ajudando a divulgar os atos, os mutirões e demais atividades da Anjo. Foi assim então que no ano de 2016 começamos um processo de profissionalização no Jornal do Osasco. Após todas essas lutas, após todo esse processo, finalmente o jornal se firmou. E muito além de um trabalho para mim, era principalmente uma forma de cumprir uma missão, a missão do Jornal do Osasco, como uma ferramenta de divulgação das ações da Anjo, de apoio e incentivo ao comércio local e de parceria às iniciativas populares, comunitárias e culturais da região. Foi em maio desse ano, após uma ideia do Marcho da Papelaria Terceiro Milênio, que mudamos o formato para folha desdobrada. Foi um jeito do jornal crescer ainda no sulfite, ele se esticou, se espichou, se esticou. Foi também nesse ano que eu me lancei a candidato a prefeito, aí o jornal deu uma parada na época da campanha, mas aí rolou uma coisa semelhante ao que aconteceu na primeira edição. Quando a campanha acabou, eu estava no pico total de continuar distribuindo material gráfico de progresso para a comunidade e conversando com as pessoas. Então aí no final de 2016 eu trabalhei como nunca havia trabalhado tão exclusivamente para ele como nesse período. Foi nesse final de ano de 2016 que a gente pegou um pique mesmo profissionalizante no Jornal do Osasco. Aí vem aquela fase de final e começo de ano, eu costumava trabalhar no litoral, então, quando eu finalmente voltei para a pista, próximo ao Carnaval de 2017, eu fui aos poucos me dando conta de que ele havia virado meu trabalho mesmo, que já era profissão. Então o ano de 2017 foi o ano que de fato nos profissionalizamos com o Jornal do Osasco. Em 2016 a gente começou a se profissionalizar, em 2017 a gente se profissionalizou. Aí, consequentemente, essa profissionalização acabou levando ao lançamento da primeira edição em formato tabloide colorido, que é essa aqui, com tiragem de 5.000 exemplares em dezembro daquele ano, de 2017. Esse foi um momento de transformações. Nosso jornalzinho preto e branco se transformou em um jornal tabloide colorido. A partir daí a gente veio aprimorando a parte gráfica, a organização das matérias, a produtividade, a organização de pessoal, enfim, aprimorando o jornal como um todo. Hoje nós temos um histórico de quase 9 anos, 21 edições impressas, e apesar desse ato que aconteceu por conta da pandemia, nós retomamos o trabalho com a edição número 22, que está quase pronta, e estamos iniciando um trabalho audiovisual, no qual o presente vídeo é o histórico primeiro vídeo. E ele é duplamente histórico, pelo fato mesmo de ser o primeiro vídeo, e pelo conteúdo, e você que está assistindo está fazendo parte dessa história. Gratidão a todos e todas que assistiram até aqui. Convido vocês a se inscreverem no canal, a curtir o vídeo, compartilhar para que mais pessoas conheçam nossa história. Comentar se você tiver alguma ideia, tiver alguma sugestão de assuntos que contam a história do Osasco, assuntos sobre a comunidade, reivindicações, etc., tudo relacionado à comunidade, coloquem aí nos comentários e ativar as notificações para receber em primeira mão o alerta dos próximos vídeos. Grato mais uma vez, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!